Olá pessoal, meu nome é Elcio Praciano, sou professor de Língua Portuguesa e Redação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vestibular da UEL, que estão abertas as inscrições para o ingresso em 2020. UEL, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Vamos lá? Antes da gente continuar esse vídeo, eu gostaria muito que você desse um like, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e principalmente compartilhasse para aqueles seus amigos que também vão participar desse vestibular. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, é muito importante a gente comentar que esse vestibular vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa de provas vai acontecer em outubro e a segunda etapa de provas vai acontecer em novembro. Ao final desse vídeo, eu vou colocar na tela um cronograma completinho para que você possa dar um print e possa guardar com você e não perder nenhuma data e nenhum evento importante desse vestibular. A primeira pergunta é: como é que eu me inscrevo no vestibular da UEL? Bom, você vai clicar no link que está escrito na descrição desse vídeo, ou você vai digitar isso daqui na tela do seu navegador. Logo em seguida, então, abre a tela da UEL, onde você vai ter a opção, então, inscrever-se. Inicialmente, ele pede alguns dados pessoais, depois você vai preencher uma ficha socioeconômica, você vai dar alguns dados pessoais e fique tranquilo que todas essas informações são sigilosas. E ao final, ele vai possibilitar gerar um boleto para que você pague o valor de R$ 153. Feito isso, vamos nos preparar para a prova de redação. E aí, como é que é essa prova de redação? Segundo o edital, a banca pode pedir 2, 3 ou 4 textos para o candidato. E isso está expresso na prova da redação, onde cada texto produzido pelo candidato vale 12 pontos. 6 vezes 2. Essa é a pontuação máxima que cada texto pode ter. Dessa forma, então, poderemos ter até 4 propostas de redação, onde não é uma escolha sua, e sim um pedido da banca. A partir do instante que a banca pede 4 textos, você deve produzir 4 textos. Então, você deve fazer todas as propostas. Haverá também, é claro, instrução sobre a extensão desses documentos. Agora, lembre-se, como se trata de mais de uma proposta, por exemplo, 3, 4 propostas, obviamente que a banca não vai solicitar um texto muito extenso. Quanto maior o número de propostas, menos extenso é essa proposta. O texto ele é em prosa, a não ser que a banca solicite algo diferente, mas normalmente e tradicionalmente no vestibular da UEL nós temos então uma prosa. O candidato será avaliado na sua capacidade de analisar, de resumir, comentar, comparar, criticar, completar um texto verbal ou não. Tudo isso está previsto no edital. Também vão entrar nessa avaliação aspectos discursivos, textuais, estruturais e normativos. Vamos conhecer cada um desses aspectos para que você saiba exatamente o que você vai enfrentar? Vamos um por um. O que realmente você deve se preocupar na hora de se preparar para a redação da UEL? Aspectos discursivos, nós estamos falando, obviamente, da estrutura da sua argumentação, da qualidade das ideias das quais você está utilizando para construir seu texto. Esses são os aspectos discursivos. Já os aspectos textuais, você será avaliado com relação à obediência a uma tipologia que a banca irá lhe impor. Desde que você respeite as regras daquela tipologia, você será bem avaliado. Já os aspectos estruturais, eles estão relacionados à coesão, coerência, divisão e simetria dos parágrafos. E os aspectos normativos. O que são aspectos normativos? É a obediência à norma culta, à gramática. Portanto, esses são aspectos normativos. E quais são as propostas? Bom, eu vou falar sobre 3 possibilidades aqui para que você entenda mais ou menos o que você vai enfrentar lá na segunda etapa, que vai acontecer em novembro. Então dá uma olhadinha aí. A primeira possibilidade é a intertextualidade, ou seja, o candidato deverá perceber o tema comum aos textos oferecidos para leitura. Oferecido mais de um texto, e aí o aluno vai ter que então compreender
a relação que há entre esses dois textos. Então o candidato deve construir um novo texto que esteja em consonância com esse tema. A possibilidade 2 refere-se a uma dissertação argumentativa. Haverá um texto de apoio e a banca oferecerá um tema de forma explícita. Haverá um comando de forma categórica, de modo então que você não terá dúvidas do que você vai ter que fazer, devendo o candidato apenas dissertar, obedecendo todas as regras de qualquer dissertação argumentativa, coisa que eu imagino que todos saibam. Já a possibilidade 3 foi o que aconteceu na última prova da UEL. A banca oferece então um texto inicial, cabendo ao candidato continuar, desenvolver e dar uma conclusão para aquele texto. É muito importante que nesse caso aí a banca examina bastante aspectos como coesão, a manutenção da coerência e a manutenção da unidade textual, certo? Nesse tipo de proposta, são esses aspectos que são mais avaliados. Chegou o dia da prova. O que você deve fazer? Você deve reunir, então, o cartão de inscrição, que deverá ser fornecido logo após o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 153. Anexe a isso uma foto 3x4 sua, uma cópia do documento de identificação e o documento original. Nesse caso, estamos falando do RG, CNH, carteira profissional ou passaporte. Outra recomendação bastante importante é chegar com 1 hora de antecedência do início da prova, que começa às 14 horas. Portanto, então é importante que você chegue então a 1 hora da tarde, às 13 horas. Não esqueça também que não é qualquer caneta que você deve usar. Você deve usar uma caneta esferográfica feita em material transparente de tinta azul escura ou preta. Não me apareça lá com caneta cor-de-rosa, hein? Por favor. Vamos conhecer agora como é que a sua prova de redação vai ser corrigida? Cada prova ela é corrigida por 2 corretores, que eles chamam então de correção dupla e cega. Ou seja, os corretores não têm acesso às notas que cada um deu para aquela redação. Portanto, na segunda correção, o segundo corretor não sabe a nota da primeira correção. O corretor trabalha numa escala de 0 a 6 pontos. Caso haja uma discrepância de mais de 1 ponto, um terceiro corretor entra na jogada. Não havendo mais discrepâncias, então é considerada as 2 notas maiores, sendo desprezada então a menor. Então é feita uma média entre as 2 notas melhores. Caso ainda haja uma discrepância nessa terceira correção, então a sua redação vai para a mão do coordenador da equipe de redação e este faz a correção de forma absoluta, ou seja, a nota dele é a nota que vai prevalecer. Isso significa que todas as outras correções, todas as outras notas serão totalmente desprezadas. Então essa nota é multiplicada por 2, ficando então essa nota a nota definitiva da sua redação. Bom, dá uma olhadinha então agora no cronograma que eu vou colocar na tela para você. O período de inscrição então vai do dia 5 de agosto até o dia 6 de setembro, então dá tempo ainda. O boleto de pagamento da inscrição no valor de R$ 153 você pode pagar até o dia 9 de setembro. 12 e 13 de setembro você ainda pode fazer uma retificação de dados. Você pode fazer então uma modificação das informações que você deu ou de alguma escolha que você deveria ter feito dentro da prova. Então, depois disso, é aguardar então a primeira etapa da prova. Quando é que vai acontecer a primeira etapa? A primeira etapa vai acontecer exatamente no dia 20 de outubro, às 14 horas. Você vai resolver então 60 questões objetivas sobre artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, matemática, química e sociologia. Agora, a segunda fase ela acontece em 2 dias. O primeiro dia vai acontecer no dia 1º de dezembro e a prova começa às 14 horas. O primeiro dia da segunda fase, você vai resolver uma prova de línguas, literatura e a prova de redação. Então, são 20 questões objetivas de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, são 10 questões objetivas de língua estrangeira e de 2 a 4 redações, como já havíamos comentado agora há pouco. Já o segundo dia vai acontecer no dia 2 de dezembro, exatamente às 14 horas também.
O que você vai fazer no segundo dia? 12 questões discursivas distribuídas entre as disciplinas conforme o curso optado pelo candidato. E os resultados? Quando é que saem? A publicação oficial do resultado da primeira fase do vestibular vai ser feita no dia 8 de novembro. Com esse resultado você vai saber se você vai para a segunda etapa ou não. Depois de realizar a segunda etapa, você vai preparar-se para o dia 13 de janeiro, já em 2020, para saber o resultado final do vestibular. Exatamente ao meio-dia. E aí então é o resultado final, onde você vai saber se você vai ser um acadêmico da UEL ou não. Tome cuidado, no dia que sair o resultado, no dia 13 de janeiro, você já pode iniciar sua matrícula. Não perca tempo, se o seu nome estiver na lista, corra e matricule-se logo. Bom, como prometido, eu vou colocar agora aqui o cronograma geral do vestibular da UEL de 2019, certo? Não esqueça de dar um print. Dá uma olhadinha aí. Ok? Até mais então, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado. Compartilhe. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo.